fogo ainda estava vivo quando ele chegou. Não o fogo de madeira ou palha. Esse tipo de fogo ele já tinha visto tantas vezes que havia deixado de registrar. Era outro tipo. O fogo que nasce dentro de gente que já perdeu tudo e ainda assim não se dobra. Ele sentiu antes de ver uma chama que ardia sem combustível visível, sem lógica, sem permissão. E no meio daquele beco escuro de uma cidade que nunca aprendeu a cuidar dos seus, ela estava de joelhos no chão molhado, os pulsos presos por duas mãos que não mereciam tocá-la, os dentes cerrados com uma raiva que não era desespero, era recusa. Recusa absoluta de ceder. Ele deveria observar. Era só o que as ordens diziam. Observar, registrar, agir apenas. Se a missão exigisse. Mas havia algo naquela mulher ajoelhada que quebrava toda a lógica que ele conhecia. Ela não estava pedindo socorro. Ela estava brigando. E isso ele nunca tinha visto antes. Você já sentiu que alguém estava ali, mesmo sem conseguir explicar como? Que não estava sozinho num momento em que deveria estar completamente perdido? Curte esse vídeo e me segue. Porque essa história vai mostrar que, às vezes, a proteção que a gente recebe vem de lugares que a razão não alcança. Tudo havia começado 53 dias antes, numa tarde de quinta-feira, em que o céu sobre a cidade de Ibiraci estava cor de chumbo velho e o ar cheirava a terra molhada, prometendo chuva que não viria. Uriel, porque esse era o nome pelo qual ele havia sido chamado por milênios, embora nome fosse uma construção humana, que ele usava mais por conveniência do que por identidade, desceu sem cerimônia, sem luz, sem estrondo, sem nenhum dos elementos que os humanos atribuíam a chegadas como a sua. Ele simplesmente estava lá onde antes não estava, dentro de um corpo que havia providenciado para si mesmo com a mesma praticidade com que um artesão escolhe a ferramenta certa para o trabalho. Funcional, neutro, adequado. Cabelo escuro, estrutura larga, olhos que tinham a cor incerta de pedra submersa, nem cinza nem verde, mas os dois ao mesmo tempo, dependendo da luz. A missão era simples na teoria, como todas as missões tendiam a ser antes de encontrarem a realidade humana. Havia uma mulher. Ela estava em perigo, não do tipo imediato e físico, mas do tipo que corrói lentamente, o perigo das escolhas erradas feitas por pessoas ao redor de alguém que ainda não havia percebido o tamanho do que carregava. Havia forças se movendo em torno dela, não forças sobrenaturais ou dramáticas, mas forças muito mais perigosas. Dívidas antigas, lealdades torcidas, um homem que sorria demais e prometia muito mais do que poderia cumprir. Uriel precisava garantir que ela chegasse ao outro lado de um determinado ponto, uma data específica, um momento em que uma decisão seria tomada, sem que aquelas forças a destruíssem antes disso. Depois disso, ele partiria. Era o que sempre acontecia. Ele havia recebido a descrição dela de forma objetiva, como se recebe qualquer informação de missão. Serafina Braga Monteiro, 31 anos, nascida em Ibiraci, filha, de pai ausente e mãe que havia partido cedo demais e deixado um vazio que ela havia aprendido a preencher com trabalho. Trabalhava numa padaria no centro da cidade, morava num apartamento no segundo andar de um sobrado que precisava de pintura, tinha uma amiga chamada Dulce com quem falava todo dia por mensagem e raramente via pessoalmente, sem relacionamento estável há 2 anos, sem família próxima, sem rede de proteção visível. Papel fácil, havia pensado ele. Proteção discreta, intervenção mínima, retorno rápido. Havia pensado isso antes de vê-la. A padaria se chamava Dona Teresa, não porque houvesse uma Dona Teresa, mas porque o proprietário anterior havia batizado o lugar em homenagem à mãe, e o nome tinha ficado grudado nas paredes como a gordura de anos de pão assando. Era um lugar com o chão de cerâmica bege gasto no centro e mais intacto nas bordas, onde o movimento era menor, e com um balcão de vidro onde bolos descansavam com a seriedade de obras de arte mal compreendidas. Uriel entrou pela primeira vez numa manhã de sexta, pediu um café que não precisava tomar e ficou de pé perto da janela, fingindo olhar para a rua. Ela estava atrás do balcão. Ele a reconheceu pelos dados que trazia, mas os dados não haviam preparado nada.
Serafina era miúda do jeito que algumas pessoas são miúdas sem serem pequenas. Havia algo nela que ocupava mais espaço do que o corpo permitia, como se ela tivesse aprendido a expandir por dentro o que não podia expandir por fora. O cabelo era escuro e estava preso com descuido proposital. Aquele tipo de descuido que é na verdade uma escolha. Os olhos eram castanhos com reflexos que mudavam com o ângulo, e quando ela ria, e ela riu de algo que a colega disse enquanto Uriel observava, era o tipo de riso que não pedia licença, e chegava sem aviso, e revelava. Uriel tomou o café sem provar. Registrou. Partiu. Voltou no dia seguinte. E no seguinte. Durante a primeira semana, ele manteve distância segura, fazendo o que havia sido treinado para fazer ao longo de eras. Observar sem ser observado, entender padrões, mapear ameaças. O homem que representava o perigo se chamava Aderval Custódio, e Aderval tinha um sorriso largo e uma forma de inclinar o corpo em direção a quem ele queria convencer que lembrava uma planta crescendo em direção à luz, exceto que não havia nada de genuíno naquele crescimento. Aderval apareceu na padaria na quarta-feira da primeira semana e pediu a Serafina que assinasse um documento que ela não havia lido com atenção suficiente. E Uriel, do lado de fora do vidro da janela, sentiu algo que levou alguns segundos para identificar, porque não era uma sensação que costumava experimentar. Era urgência. Não a urgência fria e calculada. De uma missão. Uma coisa mais quente, mais pessoal. Ele entrou. "Com licença", disse ele, e a voz saiu com aquela textura levemente estranha que tinha quando ele ainda não havia calibrado completamente o instrumento humano que habitava, como um instrumento musical que ainda está aquecendo. "Preciso de uma informação. Você é a Serafina?" Ela virou. Os olhos castanhos pousaram nele com uma atenção que não era exatamente surpresa, mas era interesse, avaliação. "Sou. O senhor é?" "Uriel", ele disse porque era o nome que tinha, e mentir num primeiro contato criava complicações. "Cheguei na cidade essa semana. Me indicaram essa padaria como referência." "Referência de quê?" Ela perguntou com um sorriso de lado que não era descortesia, era teste. "De lugar honesto", ele respondeu. Ela olhou para ele um segundo a mais do que o necessário. Depois disse, "O senhor quer experimentar alguma coisa ou só vai ficar elogiando?" Do lado dela, Aderval havia dobrado o papel e colocado de volta no bolso com um sorriso que Uriel leu corretamente. Contrariado, mas paciente. O tipo de paciência que espera. Uriel pediu um pedaço de bolo de fubá que não comeria, pagou, agradeceu e saiu. Mas a missão havia mudado de natureza naquele momento, e ele levou 3 dias para admitir isso para si mesmo. Serafina Braga Monteiro havia aprendido a desconfiar cedo, não porque alguém tivesse ensinado, ninguém havia tido tempo ou disposição para isso, mas porque a vida havia cobrado a lição de formas que ela nunca havia pedido. A mãe, Inácina, havia morrido quando Serafina tinha 11 anos de uma doença que começou como cansaço e terminou como silêncio, e o que havia ficado depois era uma casa pequena na beira de uma estrada e um pai que tinha o talento específico de estar presente no corpo, enquanto estava completamente ausente em tudo que importava. Ele havia partido 2 anos depois. Não com malas, não com briga, não com despedida, havia simplesmente parado de voltar. Primeiro por uma semana, depois por um mês, depois para sempre. Serafina tinha 13 anos e sabia fazer arroz. O restante ela havia aprendido sozinha, com a urgência de quem não tem rede embaixo. Dona Teresa a havia empregado aos 15, com a condição explícita de que ela terminasse a escola. E Serafina havia cumprido isso com a determinação de quem entende que promessa não é favor, é contrato. Quando Dona Teresa havia morrido e a padaria havia passado para o filho, um homem bonachão chamado Tobias, que não sabia fazer pão, mas sabia reconhecer quem sabia, Serafina havia negociado seus próprios termos sem drama, permanência, aumento modesto e a liberdade de decidir o cardápio de doces sem interferência. Tobias havia aceito porque não tinha escolha. Era assim que ela funcionava. Não com arrogância. Serafina não tinha o luxo de ser arrogante, e além disso não era de sua natureza. Mas havia nela uma clareza,
sobre o que podia ceder e o que não podia. Uma fronteira invisível que ela havia construído ao longo de anos de perda e que nenhuma circunstância havia conseguido apagar completamente. Aderval havia chegado na sua vida como chegam as coisas perigosas, parecendo útil. Era primo de Tobias, o que lhe conferia uma credencial de confiança que ele não havia ganho por mérito próprio. Trabalhava com negócios, um termo deliberadamente vago que ele nunca aprofundava sem que alguém pedisse e, às vezes, nem quando pediam. E havia aparecido na padaria num sábado de manhã com o argumento de que conhecia investidores interessados em parcerias locais com negócios estabelecidos e confiáveis. Tobias havia ficado animado de um jeito que Serafina reconhecia. O entusiasmo de quem não entende o suficiente para perceber o perigo. Ela havia ficado calada. Tinha aprendido que calada é uma posição de observação, não de concordância. Nas semanas seguintes, Aderval havia se tornando presença regular. Sempre educado, sempre sorridente, sempre com um papel ou outro que precisava de assinatura ou análise, sempre enquadrando as coisas de um jeito que fazia a recusa parecer descortesia. E havia algo no jeito que ele olhava para Serafina, não com desejo, que ela sabia manejar, mas com um tipo de cálculo que a mantinha alerta. O documento que ele havia apresentado na quarta-feira era um contrato de cessão de parte dos direitos de exploração comercial da padaria para uma empresa cujo nome ela nunca havia ouvido, com cláusulas escritas em tamanho de letra que exigia esforço deliberado para ler. Ela havia dito que precisava de tempo para analisar. Aderval havia sorrido do jeito largo e havia dito claro, sem urgência. Mas havia urgência. Ela sentia. E então havia chegado aquele homem estranho de olhos cor-de-pedra molhada, perguntando pelo nome dela, e algo nele havia puxado sua atenção de uma forma que ela não conseguia explicar direito. Não era atração, embora ele fosse objetivamente de presença marcante. Era outra coisa. Era o tipo de sensação que ela associava a quando estava por encontrar algo que havia perdido há muito tempo, sem ter percebido que havia perdido. Ela havia pensado nele naquela tarde enquanto fechava o caixa. Havia descartado o pensamento como bobagem. Havia pensado nele de novo ao adormecer. Na segunda semana, Uriel mudou de estratégia. Não porque havia planejado, e isso em si já era um sinal que ele não soube ler a tempo. Planejamento era o que ele fazia. Improviso era humano. E ele estava improvisando. Começou a aparecer na padaria com mais regularidade, sempre com uma justificativa prática que ele mesmo sabia ser fabricada. O café era bom. O bolo de fubá não. Havia decepcionado. Ele estava se acostumando à cidade e o lugar era conveniente. Mentiras de estrutura sólida, mas mentiras ainda assim. E ele era velho o suficiente para reconhecer que quando alguém começa a construir justificativas elaboradas para uma coisa simples, a coisa simples não é mais simples. A coisa simples era que ele queria estar perto dela, não para a missão, para ele mesmo. Isso era novo. Em eras de serviço, e eram eras, não eram anos, eram ciclos de tempo que a linguagem humana mal comportava. Uriel havia cruzado com milhares de humanos. Havia protegido, guiado, salvado de circunstâncias que destruiriam qualquer pessoa despreparada. E em nenhum momento havia sentido o que estava sentindo agora, aquela espécie de magnetismo irritante e inexplicável que o fazia notar coisas que não tinha missão de notar. A forma que ela tinha de torcer o pescoço quando estava concentrada. O jeito que o sorriso chegava antes da piada, como se o rosto soubesse o que estava vindo e não conseguisse segurar. A pequena cicatriz na sobrancelha esquerda que ele havia notado no terceiro dia e sobre a qual havia construído sem intenção uma curiosidade crescente. De onde vinha aquela cicatriz? Não era informação de missão. Era curiosidade pessoal. E curiosidade pessoal era precisamente o tipo de coisa que ele não estava autorizado a ter. Foi na segunda semana, numa tarde de terça, que eles trocaram mais do que algumas frases pela primeira vez. A padaria estava vazia, aquela hora morta de meio de tarde em que Ibiraci parecia ter decidido coletivamente que o dia havia terminado antes do previsto. Serafina estava na mesa do canto lendo um documento com uma concentração tensa que ele reconheceu.
Era o contrato de Aderval. Ela havia imprimido, estava sublinhando, havia 3 páginas viradas e o testa franzido da forma que tinha quando algo não estava satisfazendo. Uriel pediu o café de sempre, e quando ela se levantou e ele viu o documento mais de perto, disse, sem planejar, Cláusula 12. É sempre a 12 que esconde o problema. Ela parou, olhou para ele com uma expressão que continha cautela e curiosidade em proporções iguais. O senhor entende de contratos? Entendo de armadilhas, ele disse. Cláusula 12, parágrafo 2º. Leia devagar. Ela olhou para o documento. Encontrou a cláusula. Leu devagar, como ele havia dito. Uriel viu o momento exato em que ela entendeu. Não pela expressão que ela controlava bem, mas pelo mínimo enrijecimento dos ombros, pelo jeito que o queixo subiu ligeiramente. Isso é uma reversão automática, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Em caso de inadimplência por 3 meses consecutivos, todos os direitos passam para a empresa signatária sem possibilidade de recurso. Ele confirmou. E quem define o que constitui inadimplência é a empresa signatária. O silêncio que se seguiu foi de um tipo específico. O silêncio de alguém reorganizando o mapa do território que achava que conhecia. Como o senhor sabe disso? Ela perguntou. E havia algo na pergunta que ia além da pergunta. Já vi esse tipo de coisa antes, ele disse. Muitas vezes. Ela o olhou por um tempo que ele conseguiu medir com precisão porque havia aprendido a medir o tempo humano ao longo de milênios de observação, mas que naquele momento pareceu ter uma duração diferente, mais densa, como se o tempo dentro daquele olhar funcionasse com outras regras. Você vai querer sentar, ela disse finalmente usando o você onde havia usado senhor desde o começo, e esse deslize, porque era deslize, era queda de guarda. Foi a primeira coisa que ele sentiu de forma genuinamente quente no peito. Tenho mais 6 páginas e quero uma segunda opinião. Ele sentou. Ficaram até o entardecer. Dulce havia dito, naquela mesma noite, por mensagem, numa série de áudios enviados com a energia de quem tem muito a falar e pouco tempo para organizar. Fina, para. Você encontrou um homem na padaria, ficou 2 horas com ele olhando o contrato. E agora está me dizendo que não é nada. Não é nada é quando você faz uma compra por impulso. Isso aqui é outra história. Serafina havia respondido com um emoji de rolar os olhos. Dulce, ele veio pedir informação sobre um contrato. Acontece. Acontece quando a pessoa tem algo a ver com o contrato. Esse tal Uriel tem algo a ver com o Aderval. Pausa. Não sei. Exatamente. Fina, eu sei que você tem o instinto de confiar em ninguém e agir como se o mundo inteiro fosse tentar te enganar. E 90% das vezes você está certa. Mas e os outros 10? Serafina não havia respondido aquela mensagem específica, mas havia ficado acordada pensando nela. A verdade sobre Uriel, a verdade que ele carregava com o cuidado de quem carrega algo que pode explodir se manuseado de forma errada, era que ele estava em território desconhecido. Havia missões antes. Muitas. Havia humanos antes. Muitos mais. Havia até em épocas muito antigas casos documentados de seres como ele que haviam se aproximado demais. Havia registros, havia advertências, havia histórias contadas não como lendas, mas como avisos que ele havia ouvido com a atenção distante de quem aprende teoria que nunca vai precisar aplicar. Nunca havia precisado. Até agora. O problema não era o que ele sentia, porque o que ele sentia era ainda suficientemente vago para ser racionalizado, suficientemente novo para ser encerrado no compartimento de anomalia a ser monitorada. O problema era o que ele fazia. Ele continuava voltando, nas noites, porque ele não precisava dormir, mas havia aprendido a simular o sono para manter a coerência da forma humana. Ele revisava as interações do dia com a frieza analítica que havia cultivado por eras e tentava identificar onde estava o erro de protocolo, onde havia cruzado a linha da intervenção necessária para o território do envolvimento desnecessário. E a resposta, toda vez, era a mesma. A linha havia sido cruzada. Na primeira vez que ela havia rido, e ele havia registrado o som com uma atenção que não era profissional. Isso havia sido na primeira semana.
Havia uma voz que existia em algum lugar que ele poderia chamar de consciência. Uma voz antiga e firme que soava como instrução recebida tantas vezes que havia se tornado parte da estrutura e não apenas memória que dizia: você não pode ficar. Você não pode criar laços. Você não pode ser mais do que é necessário para que a missão cumpra seu propósito. Você vai partir. Ele ouvia a voz, entendia a voz e continuava voltando para a padaria. Na terceira semana, Aderval voltou. Era uma manhã de segunda-feira e ele entrou com um sorriso largo e um novo documento e uma energia que Uriel leu como pressão, mal disfarçada de socialização. Tobias estava presente dessa vez e havia na dinâmica entre os dois uma assimetria que não era difícil de decifrar. Tobias achava que era parceiro de conversa. Aderval sabia que Tobias era instrumento. Serafina estava atrás do balcão. Uriel estava em sua mesa habitual, que havia se tornado, sem decisão formal, sua mesa, com o café que havia se tornado o café dele, num lugar que havia se tornado, de maneira que ele recusava a nomear diretamente, um lugar que ele frequentava não por missão, mas por escolha. Aderval depositou o documento no balcão com uma leveza estudada. Revisado, disse ele. Incorporamos os comentários que a Serafina tinha levantado. Muito mais limpo agora. Serafina pegou o documento sem urgência. Começou a folhear com a mesma concentração tensa de sempre. Uriel observou do canto. Havia algo no documento que estava errado. Não tecnicamente, não nas cláusulas que Serafina conseguiria encontrar rapidamente, mas numa estrutura mais profunda, num conjunto de omissões estratégicas que criavam ambiguidade suficiente para interpretação futura. Era um documento construído por alguém que sabia o que estava fazendo, e isso era mais perigoso do que descuido. Aderval não era amador. Uriel levantou devagar e caminhou até o balcão com a naturalidade calculada de quem está indo pedir mais café. Parou ao lado de Serafina e disse, em voz baixa o suficiente para ficar entre eles. Página 4. Definição de evento de inadimplência. Mudou a redação, mas não mudou o efeito. Ela virou a página. Leu. A sobrancelha com a cicatriz subiu milímetros. Do outro lado do balcão, Aderval havia parado de sorrir. O senhor é da área jurídica? Perguntou ele, com uma suavidade que não chegava aos olhos. Sou observador, disse Uriel. Boa parte do mesmo trabalho. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que acontece quando duas forças opostas se reconhecem. Aderval olhou para Uriel por um momento, que foi avaliação e cálculo, e depois voltou o sorriso largo com a mesma eficiência de quem troca de máscara. Bom ter alguém de olho nos detalhes, disse ele. A Serafina merece boa assessoria. Merece, concordou Uriel. E vai conseguir. Mais tarde, já no fim do dia, depois que Tobias havia saído animado com perspectivas de parceria, que ele não havia entendido que eram ilusórias, e Aderval havia partido com o documento e o sorriso intactos, mas os olhos com um brilho diferente. Serafina se apoiou no balcão e olhou para Uriel com uma expressão que ele havia aprendido a reconhecer nela. Aquela mistura específica de gratidão e desconfiança que era basicamente a assinatura emocional dela. Por que você faz isso? Ela perguntou. O quê? Aparece aqui todo dia. Me ajuda com coisa que não é treaba sua. Fica de olho em Aderval como se fosse segurança particular. Ele poderia ter dado uma resposta segura, uma explicação razoável, bem construída, que mantivesse distâncias adequadas. Em vez disso, disse, porque você não deveria ter que fazer isso sozinha. Ela ficou quieta. Aquele silêncio era diferente dos outros. Era o tipo que precede algo. Não necessariamente uma palavra, mas uma mudança de estado. Como o ar, antes da chuva que Ibirace havia prometido na primeira tarde e nunca entregado. Você não me conhece, ela disse finalmente. Não da forma que você está pensando, ele concordou. Mas conheço o suficiente para saber que você é capaz de resolver isso sozinha. Só estou aqui caso queira companhia enquanto resolve. Ela o olhou mais um momento. Depois disse, o café tá frio. Vou fazer outro. E foi para a cozinha. Uriel ficou sentado na mesa com o café frio na frente e alguma coisa acontecendo no peito que ele tinha nomenclatura técnica para descrever, mas que preferia, pela primeira vez em eras,
não descrever tecnicamente. A quarta semana trouxe chuva, finalmente. Ibiraci recebeu a chuva com aquela gratidão silenciosa que cidades do interior têm para com fenômenos que esperaram com paciência, sem barulho, sem celebração, apenas uma abertura coletiva para receber o que chegou no tempo que chegou. As ruas ficaram cor de bronze molhado, e o cheiro de terra úmida entrou por todas as frestas e janelas, e o bolo de fubá da padaria foi vendido inteiro antes das 10 da manhã, porque o dia chuvoso havia despertado em Ibiraci aquele apetite específico que mistura conforto com nostalgia. Serafina havia chegado mais cedo do que o habitual, os cabelos levemente molhados das 2 quadras que separavam o sobrado da padaria, e havia dito, ao ver Uriel já sentado na mesa do canto com o café: "Você dorme aqui?" "Acordo cedo", ele disse. Hábito antigo. "Quão antigo?" ela perguntou, o sorriso de lado aparecendo antes da frase. "Terminar. Mais velho do que você imagina." Ela havia levantado uma sobrancelha, a da cicatriz, e depois havia ido para trás do balcão sem comentar, mas o sorriso havia ficado. Naquela semana, eles haviam começado a ter conversas reais. Não sobre o contrato de Aderval, que havia sido devolvido com anotações que a tornavam legalmente inviável para os propósitos dele. Um movimento que havia deixado Aderval sorrindo com os dentes, mas não com os olhos. Não sobre missão ou propósito, ou qualquer uma das categorias em que Uriel havia tentado manter sua presença ali encaixada. Conversas sobre outras coisas. Sobre a cidade, que ela conhecia com a intimidade de quem cresceu nela, e com o distanciamento de quem às vezes a via de fora. Sobre pão, que ela falava com uma paixão discreta e tecnicamente precisa que ele achava fascinante. Sobre a cicatriz, ele havia perguntado finalmente numa tarde em que a padaria estava vazia e ela estava fazendo as contas do dia. "Caí de uma goiabeira quando tinha 8 anos", ela disse, sem levantar os olhos do caderno, tentando pegar goiaba que já era velha. Não valia o risco. "Por que subiu então?" Ela levantou os olhos. Havia algo nela naquele momento que era ao mesmo tempo muito jovem e muito old, como se os 8 anos e os 31 estivessem presentes no mesmo rosto. "Porque eu queria", disse ela simplesmente. Na época era razão suficiente. Ainda é? Ela pensou por um momento que parecia genuíno, não performático. "Depende do que custa cair." Ele havia ficado com essa resposta por horas. A havia examinado de ângulos diferentes. A havia trazido para comparação com milhares de respostas humanas que havia acumulado ao longo de eras de observação, e não havia encontrado equivalente exato. Havia algo em Serafina que era fundamentalmente dela, não categoria, não tipo, não arquétipo, apenas ela. Isso era o problema. Pessoas que eram apenas elas mesmas, sem encaixe perfeito, em nenhum molde reconhecível, eram as mais difíceis de manter a distância segura. Porque a distância segura implica bordas claras. E ela era, em todos os sentidos que importavam, sem bordas. Uriel havia recebido no 27º dia uma comunicação que não era comunicação no sentido humano. Não havia palavras, não havia voz, mas havia presença e havia clareza. E a clareza dizia: "Você está se afastando do propósito da missão." Ele havia recebido a comunicação com a postura de quem ouve uma advertência que esperava. Havia respondido, da única forma que se respondia a esse tipo de comunicação, reconhecendo. Havia continuado. Não era desafio deliberado. Era impossibilidade genuína. Havia algo em acontecimento que ele não controlava, como se um processo que havia começado antes que ele notasse já estivesse avançado demais para a reversão simples. Havia tentado isolar o componente, identificar onde exatamente o profissional havia cedido para o pessoal, e o que havia encontrado era que a transição havia sido tão gradual, tão construída em incrementos tão pequenos, que não havia um momento específico para apontar. Havia simplesmente acontecido. E a única coisa mais perigosa do que um afeto que começa é um afeto que começa sem que você perceba, até estar no meio dele. Foi no 32º dia que Serafina disse, sem olhar para ele enquanto fechava as bandejas do dia: "Você não é daqui." Não era pergunta. "Não", ele confirmou.
De onde você é? Pausa. Aquele tipo de pausa que ele havia aprendido a usar estrategicamente quando precisava de tempo para encontrar a resposta certa, não a resposta verdadeira, porque a resposta verdadeira não era formulável em português ou em nenhuma outra língua humana, mas a resposta adequada, de um lugar muito diferente desse. Ele disse. Isso todo mundo que não é daqui diria. Verdade. Ela terminou de fechar as bandejas. Virou-se para ele com aquela expressão avaliativa que ele havia aprendido a reconhecer como o rosto que ela fazia quando estava decidindo quanto acreditar em alguma coisa. Você tem família? Ela perguntou. Tenho vínculos, ele disse cuidadosamente. Não exatamente família no sentido que você entenderia. Amigos? Companheiros de missão, que é diferente. Por quê? Ele considerou. Porque companheiros de missão você escolhe pela confiança na função. Amigos, você escolhe por outra coisa. Por quê? Ela repetiu, e ele percebeu que era a segunda vez, mas com um significado diferente. Dessa vez a pergunta não era sobre a distinção, era sobre ele. Por que nunca foi necessário? Disse ele, com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. Ela ficou quieta por um momento. Depois, isso é triste. É prático. Pode ser as duas coisas. Ele não tinha resposta para isso, e o silêncio que se seguiu foi do tipo em que não é necessário ter. No 38º dia, Aderval voltou com um sócio. O sócio se chamava Rosalvo e tinha o tipo de presença física que parece projetada para intimidar sem precisar fazer nada explicitamente intimidador. Largo, quieto, com olhos que faziam o trabalho de avaliar enquanto o rosto ficava neutro. Eles haviam chegado fora do horário normal, numa tarde, em que Tobias havia saído mais cedo com uma desculpa que Aderval havia providenciado. A padaria estava com apenas Serafina e uma funcionária jovem chamada Geralda, que havia sido enviada para o estoque com uma justificativa que Aderval havia construído em tempo real. Uriel estava do lado de fora. Havia chegado para a visita habitual e havia parado quando viu o carro de Aderval estacionado. Aquele carro que havia memorizado na segunda semana. Um sedã prata com um arranhão na lateral direita, com um segundo carro ao lado que não havia visto antes. Havia entrado. A conversa que estava acontecendo quando ele abriu a porta tinha a estrutura de uma negociação que estava prestes a se tornar outra coisa. Aderval falava com aquela suavidade de superfície que ele havia aprendido a ler como alerta, e Rosalvo ficava de pé perto da porta do balcão, num ângulo que não era casual. Serafina estava de pé atrás do balcão, com as mãos apoiadas na superfície e aquela postura que ele reconhecia, aquela que não era medo e não era recuo, era o oposto de recuo. Era a postura de quem está firme no chão e não vai mover. O prazo para a decisão termina amanhã, disse Aderval com a voz que tinha quando o sorriso havia atingido o limite de sua utilidade. O Tobias já assinou. Falta só a Serafina. O Tobias pode assinar o que ele quiser, disse ela. A minha parte do contrato operacional não foi revisada por advogado. Não assino. Você está complicando uma coisa simples, disse Aderval. Estou simplificando. Uma coisa complicada, respondeu ela. E havia algo na voz dela naquele momento que era firme com uma firmeza que vai além de decisão, que é quase estrutural, como algo construído ao longo de muito tempo. Uriel havia se movido para dentro do espaço sem chamar atenção, posicionando-se de um ângulo que mudava a geometria da sala, não de forma que parecesse estratégica para Aderval e Rosalvo, mas que era estratégica em todos os sentidos práticos. Aderval o viu. A leitura foi rápida. Senhor Uriel, disse ele, com aquela cordialidade de superfície, sempre por aqui. É minha padaria favorita, disse Uriel. O clima havia mudado de algo que estava prestes a se tornar pressão direta para algo mais complicado. Rosalvo olhava para Uriel com a avaliação de quem está recalibrando uma situação. Aderval sorriu com aquele sorriso que não chegava e disse, bom, então a Serafina vai considerar nossa proposta com calma, sem pressa. Sem pressa, confirmou Serafina. Eles haviam saído. Depois que a porta fechou, Geralda voltou do estoque. Havia escutado e estava claramente abalada. Serafina disse para ela ir embora mais cedo, que estava tudo bem, com uma voz calma que não admitia discussão. Geralda foi. Restaram os dois.
Serafina ficou apoiada no balcão por um longo momento. Depois disse, sem emoção visível, mas com algo na voz que não era exatamente controle, era o esforço que controle custa. Obrigada. Não fiz nada, disse ele honestamente. Fez. Pausa. Só de estar aqui. Ele não soube o que fazer com isso. Não porque fosse confuso. Era muito claro. Era transparente demais para quem não estava acostumado a ser recebido dessa forma. Era que ele não tinha protocolo para a gratidão, que não era pela função, mas pela presença. Você vai precisar de ajuda real para isso, disse ele, depois de um momento. Alguém que conheça a estrutura jurídica, que possa contestar o que Tobias já assinou, que entenda o que Aderval está realmente tentando montar. Tenho uma amiga que é contabilista, disse ela, a Dulce, e tenho um advogado na cidade que já prestou serviço para a padaria antes. Posso acionar. Bom, ela o olhou. Você vai estar aqui amanhã? A pergunta era prática na estrutura e outra coisa completamente na carga. Vou, ele disse, e havia um peso nessa palavra, que era diferente de todas as vezes anteriores, que havia respondido a qualquer pergunta com qualquer resposta. Havia nela a qualidade de uma promessa, e promessas eram coisas que Uriel havia evitado com cuidado por eras, porque promessas criavam expectativas, e expectativas criavam laços, e laços criavam a condição exata que as instruções que ele carregava diziam para evitar. Vou, 2 letras, e nelas, sem que ele houvesse planejado ou autorizado, havia algo que soava como o início do fim de algo muito maior do que uma promessa simples. O 39º dia foi o primeiro em que ela havia chegado na padaria antes de abrir e encontrado um problema que não era Aderval. Era estrutural. O forno principal havia apresentado uma falha elétrica que havia deixado todo o preparo do dia em suspenso. E Tobias estava irresponsível por telefone, e Geralda não sabia o que fazer. E havia clientes já esperando do lado de fora, e Serafina estava no meio da cozinha, com a expressão de quem está calculando dano e capacidade de resposta ao mesmo tempo. Uriel havia chegado e avaliado a situação em segundos. Havia soluções. Não havia soluções humanas que ele pudesse implementar sem explicação, mas havia maneiras de ajudar que pareciam naturais. Ele havia chamado o técnico elétrico que havia visto no bairro 2 dias antes. Havia ajudado a improvisar um sistema provisório com o forno menor. Havia ficado na cozinha por 2 horas fazendo o que ela precisava que fosse feito, sem precisar ser pedido. E naquelas 2 horas havia algo que acontecia que era diferente de tudo que ele havia documentado até então sobre interação humana, sobre cooperação, sobre o que acontece quando 2 pessoas dividem um espaço pequeno e um problema concreto, e nenhuma das 2 tem energia sobrando para performar qualquer coisa além do que são. Ela não performava para ele. Ele percebia isso com uma clareza que não era análise, era sentimento. Ela mandava nele na cozinha, com a naturalidade de quem manda em alguém que reconhece como confiável. Sem explicar o raciocínio, sem justificar a ordem, apenas dizendo faz assim e esperando que fosse feito, e ele fazia. E havia nessa dinâmica uma fluidez que ele não havia experimentado antes em nenhuma forma. Ele havia visto o que é intimidade, havia observado humanos por tempo suficiente para ter um catálogo completo de suas formas, mas havia diferença entre observar e sentir a textura. A intimidade, descobriu, tinha a textura de confiança e urgência compartilhada e a ausência de necessidade de explicar. No final da manhã, quando o técnico havia resolvido o forno e o movimento havia se normalizado, e Geralda havia chegado e a padaria havia voltado a funcionar com a cadência normal. Serafina havia olhado para ele com farinha no braço e cansaço nos olhos e havia dito: "Você é estranhamente útil para alguém que veio pedir informação. Tenho habilidades variadas", disse ele. "De onde?" "Da vida", ele disse. "A vida longa ensina muita coisa." "Quão longa?" Aquele olhar de novo, avaliativo, direto, sem a timidez que algumas pessoas colocam em perguntas pessoais, como se estivessem pedindo desculpa pela curiosidade. Ela perguntava como se tivesse direito de querer saber, que era uma forma de perguntar que ele achava, agora que pensava sobre isso, refrescante. "Mais do que parece", ele disse. Ela havia aceitado isso.
Havia limpado a farinha do braço com um pano e havia ido atender um cliente que chegou naquele momento, e ele havia ficado olhando para o lugar onde ela havia estado, e havia notado, com a precisão ligeiramente alarmante de quem percebe tarde demais, que a missão havia se tornado em algum ponto durante aquelas 2 horas de cozinha partilhada, secundária. A missão era a razão pela qual ele estava ali. Ela havia se tornado a razão pela qual ele queria ficar. E havia toda a diferença do mundo entre as duas coisas. A segunda comunicação chegou no 45º dia. Dessa vez era mais clara, mais urgente. Havia nela a qualidade de uma instrução que havia passado de sugestão para a ordem, e a ordem dizia: você está em território proibido. O vínculo que está sendo criado não pode ser desfeito da mesma forma que foi criado. Retorne ao propósito ou retorne de outra forma. Havia uma ameaça implícita que não precisava ser explicitada porque ele a conhecia. Havia casos de seres como ele que haviam cruzado essa linha. Havia consequências documentadas. Havia um tipo de perda que ele conhecia de forma abstrata e que agora, pela primeira vez, entendia concretamente. Porque perder algo que você nunca havia tido é diferente de perder algo que se tornou real. Ele havia ficado com a comunicação por horas. Havia, pela primeira vez em milênios de serviço, considerado desobedecer. Não decidido. Considerado. E a diferença entre considerar e decidir era precisamente o espaço onde ele estava vivendo há dias, naquele território entre regra e desejo que ele havia identificado na teoria, mas nunca habitado na prática. Havia ido para a padaria no dia seguinte com a resolução de manter distância, de ser funcional, de cumprir o propósito e preparar interna e gradualmente sua partida. Havia chegado e ela havia dito, sem olhar para ele enquanto contava o troco de um cliente: Dulce quer te conhecer. Pausa. Ela diz que qualquer pessoa que fica horas me ajudando a salvar um forno merece pelo menos um almoço. Ele havia ficado calado por um momento que ela havia interpretado como hesitação, porque era hesitação, mas não do tipo que ela imaginava. Quando? Havia dito ele, e a resolução havia durado aproximadamente 11 minutos. Dulce era, como Serafina havia descrito sem descrever, basicamente o complemento operacional de tudo que Serafina não era de forma imediata. Onde Serafina era contida, Dulce era aberta. Onde Serafina avaliava antes de falar, Dulce falava enquanto avaliava e às vezes antes. Era uma mulher de estatura média com cabelo que havia claramente decidido fazer o que queria, independente de qualquer intervenção, e um sorriso que chegava antes de qualquer palavra e permanecia depois. O almoço havia acontecido no apartamento de Dulce, que ficava a 3 quarteirões da padaria e tinha cheiro de comida boa e plantas espalhadas com o tipo de aparente abandono que, na verdade, era cuidado disfarçado. Uriel havia tido, ao longo de milênios, interações com incontáveis humanos. Havia sido recebido por reis. Havia estado presente em momentos que haviam mudado o curso de civilizações. Havia sentado com profetas e com criminosos e com gente comum que nunca saberia que havia trocado palavras com algo que não era humano. Mas havia algo naquele almoço, na comida de Dulce, que era feijoada feita com a competência de quem praticou até acertar, nas histórias que as duas contavam sobre a padaria e sobre Ibiraci, e sobre a vez que Serafina havia quase processado um fornecedor por soja passada da validade, no som do riso das duas misturado com o barulho da chuva que havia voltado. Havia algo naquilo que era diferente de tudo. Era ordinário. Era completamente, irremediavelmente ordinário. E ordinário era o que ele não havia sabido que queria até que estava sentado no meio dele comendo feijoada. Dulce havia olhado para ele em algum momento da tarde, com a sutileza de uma cirurgião fazendo incisão de precisão, e havia dito: "Você olha para ela de um jeito diferente." "De que jeito?" havia perguntado ele com cuidado. "Do jeito de quem percebeu alguma coisa importante e ainda não sabe o que fazer com isso." Serafina havia dito do outro lado da mesa: "Dulce, estou só descrevendo o que estou vendo." Disse Dulce, sem o menor indício de arrependimento. Uriel havia olhado para o prato por um momento. "É uma observação precisa", havia dito. Dulce havia sorrido com a satisfação de quem sabia antes de perguntar.
Serafina havia ficado muito quieta pelo restante do almoço, mas havia uma qualidade diferente naquele silêncio, não fechado, não defensivo, pensativo, como se ela também estivesse processando alguma coisa, que havia passado de hipótese para a realidade sem pedir permissão. Na noite do 49º dia, ele havia ficado do lado de fora do sobrado onde ela morava por tempo longo o suficiente para que qualquer pessoa que o visse tivesse razão de questionar. Não estava fazendo nada de missão. Estava simplesmente lá, com aquela sensação que havia identificado como gravidade, a atração física que os corpos exercem uns sobre os outros simplesmente por existirem próximos, e com a clareza crescente de que havia chegado num ponto que não havia maneira limpa de sair. Havia uma janela acesa no segundo andar. Ela estava acordada. Ele sabia que ela estava acordada porque havia aprendido os padrões dela, não como vigilância, como atenção, que era diferente da mesma forma que a diferença entre olhar para alguém e ver alguém. A janela apagou. Ele ficou mais um tempo no escuro. E então havia acontecido algo que não havia planejado e que, na reflexão posterior, havia marcado de forma irreversível a linha entre o que havia sido e o que estava sendo. Havia uma voz do lado de dentro, suave de si para si, não direcionada para fora, e disse claramente: "Tô sabendo que você tá aí." Ele havia ficado absolutamente imóvel por um segundo, que foi muito mais longo do que um segundo. Depois havia dito, para a noite: "Como?" Uma pausa. "Não sei", disse a voz de dentro, com honestidade que soava como ela. "Mas sei, boa noite, Uriel." Ele havia ficado com aquelas 3 palavras por muito tempo depois que a rua havia ficado em silêncio. "Boa noite, Uriel." Ditas por alguém que não deveria saber que ele estava lá. Por alguém que sentia de maneiras que não se explicavam por meio de nenhuma das categorias que ele havia construído para entender humanos. Por alguém que havia dito seu nome, aquele nome que era mais velho do que a cidade onde ela havia nascido, com uma naturalidade que soava como se o nome houvesse sempre pertencido a essa voz. Havia ido para onde ficava, quando não estava com ela. Havia ficado acordado o resto da noite. Havia entendido, pela primeira vez com clareza, que não admitia racionalização posterior, que estava perdido. O 50º dia havia trazido o sol de volta depois de semanas de chuva intermitente, e Ibiraci havia acordado com aquela energia específica de quem saiu debaixo de algo pesado e ainda está se acostumando ao peso a menos. As calçadas brilhavam úmidas. As árvores na praça central tinham um verde que parecia recente. As pessoas caminhavam um pouco mais rápido, como se o sol fosse permissão. Ela havia chegado na padaria e encontrado ele lá, como sempre. E havia dito ao sentar na mesa do canto com um café para si mesma, um hábito novo, essa coisa de sentar perto dele quando a manhã era mais tranquila: "Você ia embora." Antes, não era acusação, era observação. A voz que usava quando estava dizendo uma coisa que havia chegado como conclusão, não como suspeita. "Ia", disse ele. "E ainda vai?" Ele havia olhado para ela. Havia o sol entrando pela janela da padaria, e havia o cheiro de pão assando, e havia aquela luz que ela tinha. Aquela que não era beleza no sentido de simetria ou de forma, era outra coisa. Era a luz de alguém que havia sido forjada pelo fogo, e não havia saído perfeita, mas havia saído inteira. "Não sei", disse ele com uma honestidade que custou algo. Ela havia ficado quieta por um momento. "Isso é diferente de não", disse ela. "É", concordou ele. "Mas também é diferente de sim." "É." Ela havia olhado pela janela, para fora onde o sol fazia as coisas brilharem como se estivessem recém-criadas. "Uriel", ela disse sem virar. "Você é diferente. De uma forma que eu não consigo nomear direito. E eu sei que normalmente isso é coisa de filme, esse negócio de você é diferente de todo mundo. Mas eu sou contabilidade o suficiente para saber que quando algo não encaixa em nenhuma categoria conhecida, pode ser que a categoria não exista ainda." Ele havia ficado muito quieto. "Isso te incomoda?" havia perguntado ele. Ela havia virado para ele com os olhos castanhos que tinham aquele reflexo que mudava com a luz e havia dito: "Me intriga." Pausa. "Que é diferente." E então havia chegado o 53º dia, o dia do beco, o dia que havia começado esta história no meio, porque as histórias que importam
raramente começam no começo. Elas começam no momento em que tudo está prestes a mudar. Uriel havia sentido antes de ver. Era assim que funcionava com ele em situações de perigo real. Não uma premonição, não algo místico pela perspectiva humana, mas a leitura de padrões que operava abaixo do nível consciente. Uma competência construída ao longo de eras de missão que havia aprendido a confiar antes de entender. Algo estava errado. Ele havia saído da padaria 10 minutos depois de Serafina, que havia ido fazer uma entrega a pé num endereço próximo. Algo que fazia às vezes um serviço informal para clientes antigos. Havia seguido a rota que ela habitualmente tomava. Havia virado a esquina do beco que cortava 2 quarteirões e era mais rápido, mas menos movimentado. E havia visto. Aderval estava lá. Rosalvo estava lá. Havia um terceiro que ele não havia visto antes, menor, mais nervoso, que ficava na entrada do beco com a postura de sentinela sem habilidade. Para isso, Serafina estava no meio, os pulsos presos pelas mãos de Rosalvo, o queixo erguido com aquela recusa que era a marca dela, os dentes cerrados numa raiva que não era desespero. Era precisamente a recusa que ele havia identificado no primeiro momento em que a havia visto e que havia iniciado tudo. O fogo que arde sem combustível. Aderval falava com aquela suavidade que era pressão sobre o documento, sobre o que acontecia com pessoas que não entendiam quando a oportunidade terminava, sobre Tobias que havia cooperado e sobre o que cooperação significava num esquema desse tipo. Uriel havia entrado no beco. O que havia acontecido nos minutos seguintes era a parte da história que ele não poderia narrar nos termos que seriam precisos, porque os termos precisos não existiam dentro das categorias que humanos usavam para descrever ação física. O que podia ser dito era o que havia resultado. Rosalvo havia caído. O terceiro havia saído correndo, sem precisar de incentivo. Aderval havia ficado imóvel por um segundo, que foi o segundo de recalcular tudo que havia calculado, e depois havia recuado, com a urgência de quem entendeu que a aritmética havia mudado. Serafina havia ficado de pé no meio do beco molhado, os pulsos livres, os olhos em Uriel, com uma expressão que ele não havia visto nela antes. Não era gratidão, não era alívio, era reconhecimento. Você, disse ela, com uma voz que tinha uma camada que ele não havia ouvido antes, uma camada de certeza que ia além do que a situação imediata poderia explicar. Eu sabia que você estaria aqui. Eu sei, disse ele. E eles ficaram assim por um momento no beco molhado com o barulho distante da cidade ao redor e o cheiro de terra úmida e aquele silêncio que era o silêncio depois de algo importante. Depois ela disse, precisa me dizer quem você é. Não era pedido. Precisa. Havia um parque no extremo sul de Ibiraci, onde as pessoas de mais idade iam sentar nas tardes de sol e as crianças iam correr sem propósito específico, e onde, nas horas mortas de meio de tarde, era possível ficar em paz com uma conversa que precisasse de paz. Eles foram para lá. Serafina havia ficado em silêncio durante o caminho inteiro. Não um silêncio de choque, porque ela não era o tipo de pessoa que entra em choque, mas um silêncio de acumulação, como alguém que está coletando informações dispersas e organizando antes de reagir. Ele havia ficado ao lado dela sem falar, sabendo que o que estava para ser dito era daquelas coisas que não tem jeito certo, que só tem o jeito honesto. Sentaram num banco sob uma árvore que tinha aquelas raízes que crescem para cima, meio escandalosas, como se a árvore estivesse se recusando a ficar contida. Ela olhou para ele. Conta. Ele havia ficado quieto por um momento. E então havia contado. Não tudo. Não há forma de contar tudo a um humano. Não porque sejam incapazes de compreender, mas porque algumas coisas precisam de estrutura que não está disponível, mas o suficiente. O suficiente para que ela entendesse a natureza do que havia chegado. Na sua vida, quando um homem de olhos cor de pedra molhada havia entrado na padaria num dia de quinta-feira e perguntado pelo nome dela. Havia silêncio depois que ele terminou. Um silêncio longo. Ela olhou para as raízes da árvore. Você veio porque eu precisava de proteção, disse ela finalmente. Sim. E você deveria partir quando isso terminasse. Sim. E terminou.
Do ponto de vista estrito da missão, sim. Ela virou para ele. E você ainda está aqui? Não era pergunta. Estou, disse ele. O vento movia as folhas com aquele som que é quase conversa. Alguma criança gritou de alegria de uma distância boa. O sol estava começando a pesar para o lado do fim de tarde. Por quê? Ela disse. Que a pergunta era simples na estrutura e impossível na resposta, porque a resposta era a coisa que ele havia passado semanas tentando não nomear e que agora estava ali, no meio do parque, sem mais lugar para se esconder. Por que você? Ele começou e parou. Recomeçou. Porque em todo o tempo que existiu em tudo que vi e fiz e cumpri, nunca havia encontrado algo que puxasse dessa forma, que fizesse o que você faz. Pausa. Não sei nomear melhor do que isso. Não tenho as palavras certas porque as palavras certas não foram feitas para isso. Ela ficou olhando para ele por um tempo. É proibido, disse ela. Não como acusação, como verificação de fato. É, e tem consequências. Tem. E você sabe disso? Sei. Ela olhou de volta para as raízes. E ainda assim, disse ela, mais para si mesma. E ainda assim, confirmou ele. O que havia acontecido nas 3 semanas seguintes não foi nem o começo do que poderia ser chamado de simples. Serafina era inteligente demais para entrar numa situação nova de forma ingênua e havia construído ao longo de anos uma relação com a desconfiança, que era ferramenta de sobrevivência, não fraqueza. Ela havia feito perguntas. Muitas, precisas, do tipo que revelam que a pessoa que pergunta já sabe partes das respostas e está verificando coerência. Ele havia respondido com honestidade, que às vezes custava mais do que ele havia antecipado. O que havia entre eles crescia da forma que crescem as coisas reais. Não em linha reta, e não sem resistência, mas com aquela persistência que é de fenômenos que têm raiz, não de coisas que existem apenas na superfície. Havia tardes em que ela fechava a padaria mais cedo, e eles caminhavam pela cidade sem destino específico. E ele aprendia Ibirati, da forma que ela a conhecia. Não como uma coleção de informações, mas como um mapa de memórias. O bar onde o pai de uma amiga de infância havia ficado preso numa enchente, a escola onde ela havia aprendido a ler com uma professora que havia morrido há anos, e cujo nome ela ainda sabia, à beira da estrada onde havia parado de esperar pelo pai que não voltaria. Havia noites em que ela ligava, não para nada específico, mas aquele tipo de ligação que existe para verificar que alguém está lá. E a voz dela no telefone tinha uma textura diferente da voz dela ao vivo, mais vulnerável, como se o pequeno distância criasse paradoxalmente mais abertura. Havia uma tarde em que ela havia chorado. Não muito, não dramaticamente com a economia de quem não tem hábito de chorar para alguém, mas havia chorado de algo que era antigo, sobre a mãe sobre uma caixa de objetos que havia encontrado no fundo de um armário e que ela não havia conseguido abrir ainda, e ele havia ficado sentado ao lado dela sem tentar consertar, porque havia aprendido que algumas coisas não precisam de conserto, precisam de testemunha. E havia um momento numa noite de domingo, sentados na calçada do sobrado com sorvete, que ela havia insistido em comprar mesmo com o tempo ligeiramente frio porque tinha vontade, e com o som da cidade diminuindo na direção do sono, em que ela havia colocado a cabeça no ombro dele com aquela naturalidade que é a prova de conforto real, não pensada, não planejada, só acontecida, e ele havia ficado absolutamente imóvel por um segundo, com a sensação de que aquilo era, de alguma forma, a coisa mais importante que havia acontecido em tudo o que podia lembrar de existir. Uriel, ela havia dito de olhos fechados. Sim, você vai ter que ir um dia. Não era pergunta, nem era acusação. Era ela sendo ela mesma. Aquela clareza que não recuava da verdade só porque a verdade era difícil. Sei, disse ele. Mas não hoje. Não hoje. Ela havia assentido levemente, como se isso fosse suficiente por agora. E havia naquele momento no domingo com sorvete e calçada e o peso levíssimo de uma cabeça no ombro, algo que ele não havia sentido em toda a extensão do que era, e havia sido. Algo que ele reconhecia da teoria como paz, mas que era muito mais complexo do que teoria havia sugerido. Porque paz ele estava descobrindo, não é ausência de conflito.
É presença de algo que vale o conflito. A terceira comunicação não foi gradual. Chegou na noite do 71º dia, com a urgência de uma convocação e a clareza de uma sentença, e dizia essencialmente: você transgrediu além do permitido. O que foi construído não pode continuar. Você retorna agora ou enfrenta o que o retorno tardio implica. Havia uma qualidade diferente nessa comunicação, uma firmeza que não havia estado nas anteriores, uma finalidade que deixava pouco espaço para interpretação. Havia consequências explícitas agora, não apenas para ele, mas potencialmente para ela, porque vínculos desse tipo tinham peso que não ficava contido em apenas um dos lados. Ele havia ficado com isso. Havia entendido que havia chegado ao ponto que havia sabido que chegaria desde o 27º dia, mas havia conseguido adiar através de uma série de pequenas recusas de olhar diretamente para o que estava acontecendo. Havia um caminho que era o caminho correto do ponto de vista de tudo o que ele havia sido, por toda a extensão do que havia sido. Partir agora de forma que deixasse o mínimo de dano possível, usar o tempo que ainda havia para garantir que ela estivesse protegida do lado jurídico e prático contra o que a Derval ainda poderia tentar, e então desaparecer do modo que sabia desaparecer, sem rastro, sem conclusão que ela pudesse usar como fechamento. Havia outro caminho. O outro caminho tinha um nome que ele havia resistido a usar porque nomeá-lo tornava real de uma forma diferente. Mas o nome estava lá. Tinha estado desde o 53º dia no parque. Talvez antes disso. Talvez desde a tarde de quinta-feira em que ele havia entrado na padaria e ela havia perguntado o que ele queria. Ficar. Não como missão, como escolha. Mas escolher ficar era diferente de ficar sem escolher. Escolher ficar era uma ruptura com tudo que era, não apenas com as instruções, mas com a natureza do que havia sido designado. Havia seres que haviam feito isso. Havia histórias. Não todas tinham terminado da mesma forma, e não todas as terminações haviam sido do tipo que ele poderia aceitar para ela. Porque era isso, no fundo, a estrutura real do conflito, não o que acontecia para ele, e poderia aceitar consequências para si mesmo com a serenidade de quem havia vivido o suficiente para ter perspectiva sobre perda. Era o que acontecia para ela. Amar um humano sem restrições tinha peso. O peso ficava nos dois lados, e ele não havia pedido permissão a ela para colocar esse peso. Foi na manhã do 72º dia que ele chegou na padaria mais cedo do que o habitual, e esperou do lado de fora até que ela chegasse. E quando ela chegou e o viu com a expressão que tinha, aquela expressão que ela não havia visto nele antes, que era a expressão de alguém que está carregando uma decisão grande demais para ser carregada com leveza. Ela havia parado na calçada com a chave na mão e havia dito: "O quê?" "Uma palavra. Preciso te falar." Ela havia aberto a padaria em silêncio. Havia feito café em silêncio. Havia sentado à mesa do canto. A mesa que era dele, mas era também dela agora, que era dele sem que houvesse sido declarado, com as mãos em volta da xícara e os olhos nele com aquela atenção total que era uma das coisas que ele mais admirava nela. Quando ela ouvia com o corpo inteiro. Ele havia contado sobre a convocação, sobre as consequências, sobre o que significava o que havia acontecido entre os dois dentro das estruturas que governavam o que ele era, sobre o peso que podia transferir para ela sem que ela houvesse pedido. Havia ficado quieto no final. Ela havia ficado com aquilo por um tempo. "Então você veio me dizer que vai embora", disse ela finalmente. "Vim te dizer que tenho que escolher", disse ele. "E que a escolha não é só minha." Ela franziu a testa. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que se eu ficar, o peso disso fica nos dois. E você não pode aceitar ou recusar o que não sabe que é." Silêncio. "Então você está me perguntando", disse ela devagar, como alguém que está verificando se entendeu, "se eu aceito o peso." Sim. Ela havia olhado para a xícara, para as mãos em volta da xícara, para o balcão onde havia passado a maior parte de sua vida adulta, para o forno que havia quebrado e sido consertado, para a janela com a rua de Ibirace do outro lado. "Uriel", ela disse. "Sim, você disse que ficar é uma ruptura." "É, mas você está aqui me perguntando."
Não foi embora. Não. Por quê? E havia na pergunta a mesma estrutura da pergunta no parque, mas com uma camada a mais. Havia nela a compreensão de que ela já sabia a resposta e estava pedindo que ele a dissesse, que era diferente de não saber. Por quê? Disse ele. E havia naquela única palavra uma extensão de significado que ia além da palavra. Você é a primeira coisa, em tudo que existe desde que existo, que me fez querer ser outra coisa do que sou. Ela havia ficado com aquilo por um longo momento. Isso é a coisa mais complicada que alguém já me disse, disse ela. Sei. E também provavelmente a coisa mais honesta. Também sei. Ela havia se levantado. Havia ido até a janela. Havia ficado olhando para a rua por um tempo que ele havia deixado ser o tempo que precisava ser. Quando ela voltou para a mesa, havia algo diferente no jeito que se movia. Não em urgência, mas em clareza. Como alguém que havia chegado a uma conclusão, não por raciocínio, mas por reconhecimento, que é diferente e mais profundo. Você sabe o que eu aprendi com tudo que perdi? Disse ela. O quê? Que o problema não é o que a gente arrisca. É o que a gente não arrisca por medo de perder e depois passa a vida carregando o peso do que não tentou. Ele havia ficado quieto. Eu sei que você pode ir embora, disse ela. Sei que pode. Ser que isso não dure da forma que a gente imagina que dura. Sei que tem peso nos dois lados. Pausa. Mas eu também sei o que sinto quando você está aqui. E sei o que sinto no único dia em que você não apareceu. Quando foi isso? Semana passada. Quinta-feira. Você não veio e eu não perguntei porque achei que devia esperar. Mas passou o dia inteiro com um buraco no lugar em que você deveria estar. Ele havia ficado absolutamente imóvel. Serafina, disse ele. Aceito o peso, disse ela simplesmente. Não sei o que isso significa completamente, mas aceito. O que havia acontecido depois disso não era final. Havia ainda a questão de Aderval, que havia recuado, mas não havia desistido, e que havia, nos dias seguintes, tentado uma última manobra através de Tobias que havia sido impedida pela combinação de Dulce com sua contabilidade precisa e o advogado da cidade, com seus argumentos sólidos, e Serafina com sua recusa inabalável de ceder o que era seu. Havia ainda a questão do que a escolha de Uriel significava em termos práticos, e os termos práticos haviam chegado não como punição dramática, mas como transformação, um processo que ele havia atravessado não sem dificuldade, mas com a clareza de quem escolheu conscientemente e não olha para trás questionando. Havia o momento em que Dulce havia sido contada a história completa e havia ficado em silêncio por 15 segundos. O silêncio mais longo que Dulce havia ficado em qualquer conversa que ele havia presenciado. E depois havia dito, bem, eu sempre soube que você era diferente. E havia continuado comendo o bolo de fubá, como se isso fosse conclusão suficiente. Havia a tarde em que Serafina havia aberto a caixa de objetos da mãe, finalmente, com ele ao lado no apartamento do segundo andar, e havia encontrado dentro uma fotografia de Inácina jovem, com um sorriso que era idêntico ao sorriso de Serafina, e havia chorado de verdade dessa vez, de forma que era completa, não contida, deixando ser o que era. E havia algo naquele momento que era ao mesmo tempo perda e recuperação, que era a forma que a dor tem quando finalmente é recebida em vez de mantida à distância. Havia a manhã em que ela havia chegado na padaria e havia mudado a placa. Não o nome, Dona Teresa continuava. Sendo Dona Teresa, mas havia adicionado uma linha abaixo com letras menores, fundada por alguém que acreditou, continuada por quem aprendeu a acreditar também. Tobias havia perguntado o que significava. Filosofia, ela havia respondido. Ele havia aceitado. Há uma coisa que Uriel havia descoberto sobre amor, não o amor abstrato e teórico que havia observado por eras de uma distância que parecia segura, mas o amor real, o que habita o corpo, e se instala nas decisões cotidianas e aparece nos lugares inesperados como em meio de uma conversa sobre pão ou numa calçada com sorvete numa noite fria. Não é o que você sente, é o que você escolhe. E escolha. Ele havia aprendido mais tarde do que deveria, mas não mais tarde do que precisava. Não é uma única decisão em um único momento dramático. É a coleção de todas as decisões pequenas, de ficar quando seria mais fácil ir,
de falar quando seria mais seguro calar, de ser visto quando seria mais conveniente permanecer invisível. Serafina havia escolhido a vida inteira com a determinação de quem não tinha rede embaixo, e havia aprendido que a única rede confiável era a que se construía com os próprios atos. Tinha escolhido ficar em Ibiraci quando poderia ter ido. Tinha escolhido a padaria quando poderia ter buscado outra coisa. Tinha escolhido acreditar nele quando a razão de desconfiar era maior do que a razão de confiar. Ele havia escolhido com a ruptura que vinha com a escolha. Havia aceitado a transformação, que significava não ser mais apenas o que havia sido, de ser algo mais complicado e mais específico e mais vulnerável. Havia descoberto que vulnerabilidade não era fraqueza, no sentido que havia aprendido ao observar humanos de longe. Era o custo de importar, que era diferente de fraqueza, da mesma forma que cicatriz é diferente de ferida. Serafina sabia disso melhor do que ele. Havia aprendido com ela. Numa tarde de sábado, alguns meses depois de um 53º dia que havia começado no meio de um beco molhado e havia mudado tudo. A padaria estava cheia com o tipo de movimento que acontece nos fins de semana, quando Ibiraci resolve que existir deve ser celebrado com pão e café e conversa. Dulce estava num canto com a contabilidade da padaria, que havia concordado em assumir como cliente, depois de 3 conversas e um bolo de laranja que ela havia descrito como argumento suficiente. Geralda atendia com a eficiência que havia desenvolvido junto com a coragem de fazer perguntas quando não entendia. Tobias aparecera mais cedo para pegar umas encomendas e havia ficado porque a feijoada que Serafina havia feito para o almoço do staff era, segundo ele, a razão principal para qualquer ser humano decidir existir. Serafina estava atrás do balcão e havia um momento. Um daqueles momentos ordinários que existem no meio de dias ordinários e que às vezes carregam mais do que os momentos grandes, em que ela havia levantado os olhos do que estava fazendo e encontrado os olhos de Uriel, que estava na mesa do canto, e havia algo naquele olhar que não precisava de palavra, e que era, na sua simplicidade, a coisa mais próxima de completo que ele havia experimentado. Ela havia sorrido, aquele sorriso que chegava antes da piada, que não pedia licença. Ele havia sorrido de volta. Havia algo naquilo, naquela troca de um segundo, que era apenas 2 pessoas reconhecendo uma a outra no meio de uma padaria barulhenta, numa tarde de sábado em Ibiraci, que ele não havia tido palavras para antes e que agora, com tudo que havia aprendido sobre linguagem humana e sobre a forma que ela tinha de carregar o que não cabe em conceito, conseguia nomear. Era lar, não um lugar, uma presença, uma escolha. Lar era o que havia no olhar dela quando ela o via. Anos depois, e haveria anos, porque a escolha que havia sido feita era do tipo que não se desfaz. Ele ainda acordava antes dela e ficava na cozinha do apartamento que havia se tornado o apartamento de ambos, ouvindo o som da cidade de Ibiraci começando a existir e pensando em tudo que havia sido necessário acontecer para que aquela cozinha às 6 da manhã fosse o lugar onde ele estava. Havia momentos em que a complexidade do que havia escolhido chegava com peso. Havia a saudade de algo que não era um lugar, mas uma condição, a clareza absoluta de quem sabe exatamente o que é e onde está. Havia a estranheza de envelhecer, não depressa, não da forma humana, mas de forma que ela notaria antes que ele se fosse, e havia entre eles uma conversa que haviam tido uma vez sobre isso, com a honestidade que tinham aprendido a ter um com o outro, e que havia terminado com ela dizendo: então aproveitemos o que há, com aquela pragmaticidade dela que era amor em disfarce de racionalidade. Havia também, e isso era o que permanecia depois de tudo, o café da manhã. Ela acordava sempre depois dele. Chegava na cozinha com o cabelo no estado decisional que ela chamava de estilo próprio, e encontrava o café feito e ficava parada. Por um segundo, como quem está verificando que aquilo era real, e havia naquele segundo algo que ele havia aprendido a reconhecer como o momento mais honesto do dia. O momento antes da performance do dia começar. O momento em que a pessoa é apenas a pessoa. E ela era, naquele momento, exatamente quem havia sido no primeiro dia atrás do balcão da padaria.
Aquela mulher com o fogo que ardia sem combustível, que havia crescido sozinha e se tornado inteira, que havia aprendido a desconfiar e depois havia escolhido confiar com a coragem específica de quem sabe o que custa. Bom dia, ela dizia, sempre, com a voz da manhã que era mais rouca e mais real. Bom dia, ele respondia. E havia nesses 2 bom dias, trocados numa cozinha, pequena numa cidade de interior, todo o peso de tudo que havia sido necessário para chegarem ali. A missão que havia se tornado escolha. A escolha que havia se tornado vida. A vida que havia se tornado lar. Havia seres que diriam que ele havia perdido algo ao escolher como havia escolhido. Havia coisas, é verdade, que não existiam mais da mesma forma, mas havia também isso. A cozinha às 6 da manhã. O café feito antes que ela acordasse. O segundo de pausa dela ao entrar e verificar que era real. O riso dela que chegava antes da piada. A cicatriz na sobrancelha esquerda que havia aprendido a origem de e que lembrava sempre a goiaba que não valia o risco, mas havia sido arriscada porque na época querer era razão suficiente. E a pergunta que ele havia carregado desde milênios: o que é que faz a existência ter peso? O que é que faz a forma material valer o que custa? Essa pergunta havia encontrado resposta não em nenhum dos grandes momentos, não no beco molhado, nem no parque das raízes, nem na conversa que havia mudado tudo, mas numa manhã qualquer, numa cozinha qualquer, quando ela havia pegado a xícara de café, dado um gole e dito para o nada: "Você faz o melhor café." E havia naquela frase ordinária de 6 palavras toda a extensão de significado que ele havia aprendido a encontrar nas coisas simples. A linguagem secreta das coisas cotidianas que é, no fundo, o idioma com que amor real se comunica. Não em declarações, em café feito antes de a pessoa acordar, em saber como ela gosta, em estar lá. Havia uma última coisa que Dulce havia dito, numa noite em que as 3, ela, Serafina e uma garrafa de vinho que havia durado mais do que o previsto, haviam ficado sentadas na varanda do apartamento enquanto Uriel estava dentro lendo. Você sabe o que é mais impressionante nisso tudo? O quê? Havia dito Serafina. Ele podia ter ido embora, tinha razão para ir, tinha instrução para ir. Pausa. E ficou porque quis. Serafina havia ficado quieta por um momento. Eu sei, disse ela. Não estou comentando, disse Dulce. Estou só dizendo que tem gente que fica sem escolher e tem gente que escolhe ficar. E a diferença não é pequena. Do lado de dentro, Uriel havia escutado aquilo com a audição que ainda era o que havia sempre sido, e havia ficado com aquelas palavras por um momento antes de voltar ao livro. A diferença não é pequena. Não era. Era toda a diferença do mundo. Essa é a história de Uriel e Serafina. Ou pelo menos é uma das versões dela. A versão que cabe nos contornos da linguagem que os humanos criaram para dar forma às coisas que sentiu. A versão completa seria mais longa do que qualquer história pode ser, porque histórias reais não terminam, apenas chegam a pausas onde quem narra precisa respirar. A missão havia terminado. A vida havia começado. E havia algo entre as duas, naquele espaço onde missão se transforma em escolha, e escolha se transforma em amor. Que amor se transforma com o tempo e com o cuidado e com a coragem de 2 pessoas que aprenderam que presença é a forma mais alta de fidelidade. Havia algo que não tinha nome em nenhuma língua que ele havia aprendido, mas que ele reconhecia toda manhã, numa cozinha pequena com o cheiro de café, de